Olá, pessoal. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma vez um estudo do Livro dos Espíritos. Transmissão que realizamos semanalmente nas noites de quinta-feira. Esperamos que vocês possam se sentirem acolhidos e que o nosso trabalho de hoje fomente conhecimento, fraternidade, esperança, que a gente possa intercambiar com as forças do bem. Rogamos no início do nosso trabalho as bênçãos do alto. Que Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nos auxilie e que possamos também recolher aqueles elementos que possam favorecer as terapêuticas que necessitamos nesse instante tão marcante da nossa evolução. Que os bons espíritos possam visitar o seu lar, a sua família, seus amigos, como também que juntos possamos orar pelos nossos entes queridos que já se encontram na pátria do Espírito. Que todos recebam o nosso abraço saudoso e aqueles que se encontrarem em situações difíceis, que eles possam também receber o benefício que será trabalhado, por certo, nesta noite em que estamos abrindo o coração para tratarmos do assunto do Espírito, da nossa realidade definitiva. Então, Jesus, nesta prece inicial, pedimos a autorização para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Nesta noite, nós estamos com muita alegria recebendo no nosso espaço de convivência o nosso querido companheiro Júlio César Moreira. Júlio, sede bem-vindo ao estudo do Livro dos Espíritos. Pode saudar o pessoal. Obrigado, Carlos Alberto. Grande alegria para nós participarmos com os amigos. Grande abraço a todos do chat. Vamos em frente. Ave Cristo. Ave Cristo. Júlio, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo que trata da emancipação da alma. E nós estamos dando continuidade ao tópico que remonta ao sono e os sonhos. Você esteve conosco há uns 15 dias atrás. Então hoje nós vamos dar continuidade. Inicialmente gostaríamos de abraçar a todos os nossos web amigos que nos acompanham através dos nossos canais Gênese e a Rede Amigo Espírita. Essa parceria que caminha aí para comemorar 10 anos, contando as nossas transmissões ao vivo, mas antes, quando nós trabalhávamos juntos, alguns que hoje fazem parte da equipe da RAI, mas quando nós estávamos iniciando, a gente fazia estudos nas salas do Paul Talk. Depois migramos para o Hangout e hoje transmitindo com essa plataforma de um grande alcance. E como sempre nós enaltecemos, o que é o mais importante do nosso trabalho não é o número, a quantidade de lares que visitamos, ou o número de inscritos, nada disso. O importante para a gente
é podermos oferecer um conteúdo que possa favorecer a fraternidade, a igualdade, a liberdade, o estudo em torno da mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo cristão. Então, Júlio, sem delongas, nós vamos, portanto, iniciar o estudo fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. Então eu vou disponibilizar na tela para o pessoal. Vamos ler a questão 409, tratando do sono e dos sonhos. Então, na pergunta 409, eu vou ler, Júlio, e peço que você acompanhe para que a gente possa iniciar comentando só a pergunta sem entrar na resposta. Eu vou fazer a leitura e vou passar para você iniciar os comentários da noite. Pergunta 409, vamos lá. Posso ler ou você vai ler? Só um minutinho, por favor. Só um instante, eu vou ler. Só um minutinho. Nós vamos iniciar então o estudo da noite fazendo a leitura da questão 409 do Livro dos Espíritos. Kardec formulou assim: frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Pode entrar, Júlio, fazendo um comentário. Bom, ficando só no tema, na proposição, no enunciado de Kardec, nós podemos aqui distinguir visão de imaginação. Antes, sem entrar na resposta, imaginação é o produto de uma elaboração mental em que nós conscientemente imaginamos algum quadro. Não nesse estado ao qual Kardec se refere, não é isso que ocorre. Todos nós já passamos por essa experiência, eu particularmente também. Estando iniciando o sono, naquele estado de sonolência, nós realmente costumamos perceber imagens que surgem de inopino no campo de visão, como se fosse uma imagem psíquica. Evidentemente que é uma visão de algo independente, não é o resultado de uma imaginação. Isso é importante, nós fazemos uma distinção. Imaginação é o efeito de uma elaboração proposital, consciente, de uma ideação intencional. Não é o caso das visões que ocorrem, das imagens que surgem nesse limiar intermediário entre o estado de consciência desperta e o sono propriamente dito, em que o espírito então vai realizar uma experiência, vamos dizer, extracorpórea, e o sonho serão as imagens que depois o espírito voltando ao corpo, ele vai se lembrar de forma fragmentária. Então, é isso aí. Inicialmente é o que me ocorreu de dizer, meu caro nobre amigo. Então vamos lá. Então agora vamos ler a resposta. Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia. Transporta-se e vê. Seja já fosse completo o sono, isto seria um sonho. O interessante dessa resposta é a gente relembrar para quem está chegando que o sono está se referindo ao adormecimento do corpo. O sonho foi uma palavra que Allan Kardec utilizou para explicar
o fenômeno que nós conseguimos relembrar das experiências quando deslindamos, quando deixamos o corpo físico. Se diz, hoje eu sonhei com isto ou com aquilo. Então, é o fragmento de memória que o cérebro, sob o ponto de vista físico, consegue registrar. Então, os espíritos estão nos dizendo que naquele período que antecede o sono profundo, em que há uma abertura das percepções, o espírito já começa então a antever o que vai se desenrolar como se fosse uma experiência que preludia, que antecipa. O sono completo, não é? Ou seja, a experiência num todo, é que vai então definir esta condição que nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente se recorda quando despertamos em face do nosso próprio estágio evolutivo em que estamos ainda muito materializados. A matéria, ela oblitera, ela dificulta a memorização sobre o ponto de vista do cérebro. Por isso nós não recordamos da maior parte dessas experiências. Concorda, Júlio? Entra aí. Sim, sem dúvida. Porque o que nós, vamos dizer assim, o que nós lembramos como sonho, digamos que seja um arquivo compactado. Então, nós temos uma experiência de várias horas em desdobramento parcial, em desligamento parcial durante a noite, em experiências variadas, e ao retornarmos para o corpo, aqui vamos dizer que essas imagens, o que está na memória do perispírito, vai passar para a memória cerebral. E, evidentemente, que vai haver uma perda, porque o cérebro, as percepções são diferenciadas, as percepções no mundo espiritual são mais ricas, tem mais informações, vamos dizer que ela tem mais, vamos dizer que elas seriam uma experiência de 5G, que vai ser transplantada para um equipamento que ainda navega no 4G, por exemplo, só para dar um colorido assim atual. Então, vai haver uma perda, vai haver uma compactação, vamos dizer assim. Então, às vezes, quando o médium vai, ou o elemento, o médium, evidentemente, não é o caso. Quando nós vamos fazer aquela lembrança, vamos fazer aquela narrativa, então a gente vai perceber que houve uma perda de qualidade, porque o cérebro também não comporta essas duas memórias. Nós ainda, nosso cérebro físico, e nós também, em função do nosso estágio de evolução, nós não comportamos ou não conseguiríamos conviver plenamente com as imagens 100% reais de duas realidades paralelas. A realidade que vivemos no mundo físico e a realidade que nós vivemos no plano espiritual, porque como não somos espíritos ainda de franca elevação, evidentemente que muitas de nossas experiências são embaraçosas durante a noite, durante o sono, e não seria muito conveniente para nós nos lembrar de todas elas. Então, digamos que há uma adequação em função da necessidade do que pode ser realmente lembrado, do que vai ser útil, do que vai ser adequado, em função de vários fatores que podemos até trabalhar isso ao longo do tema. Correto? Pois bem, então, vamos projetar a questão 410, porque à medida em que a gente vai lendo, os ângulos do estudo vão se abrindo, né, para novas
novas possibilidades de entendimento. Vamos lá. Pergunta 410. Algumas vezes durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? Olha que interessante. Ideias boas, sem nada preconcebido, mas depois elas se esvaem, elas se apagam. Então a pergunta é: de onde que vêm estas ideias? Vamos ver a resposta. São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Olha que beleza. Os bons espíritos nos informam que somos navegantes, viajores, estagiando na Terra e que temos a oportunidade de voltar para a pátria espiritual todas as noites. Na condição de espíritos mais evoluídos, nós trabalhamos nas questões anteriores do Livro dos Espíritos. Eu acho que os nossos amigos vão se lembrar que quando o espírito é superior, aqueles que vêm em missão, é prometido para eles o amparo exatamente quando eles estão libertos durante a noite. E para estes que vão viver essa experiência, é um desafogo, é o retemperar energias, é banhar-se num lago de águas cristalinas. Porque não é simples a dinâmica da reencarnação. Então, o resultado da liberdade do espírito que se emancipa, primeiro é gozar das suas faculdades, que são obliteradas na carne. O impedimento é complexo. André Luiz usa uma figura, uma imagem muito especial, que ela é alegórica, mas ela diz muito. Que quando o espírito está reencarnado, ele se sente como um mergulhador usando um escafandro pesado, andando no fundo de um lago de águas turvas. Quer dizer, com limitação de movimento, com dificuldade no raciocínio, a sensibilidade obliterada, o que vai diminuir o fluxo da produção dos pensamentos. Isso tem que ser considerado. E, além de tudo, com a visão turva. Esquece o passado, os compromissos assumidos antes de reencarnar. Também ficam na galeria do acesso remoto, com muitas falhas no Wi-Fi, para que aqui na Terra, com o véu do esquecimento, nós possamos exercer um livre-arbítrio, de sorte que a escolha favoreça o crescimento do espírito e o vencer os obstáculos, e quanto mais assim o faz, ele potencializa, ele cresce, ele expande. Além de tudo, ele vai aprimorando as suas imperfeições. Eu estou falando em espírito superior, só para dar aquela ideia de que para eles é retemperar. Na grande faixa que nós ocupamos de espíritos em provas
em lutas redentoras, ir para o mundo espiritual também é retemperar-se. É poder dialogar com os amigos espirituais de uma forma mais clara. Quando na Terra eles conversam conosco por inspiração. Mas o recobrar a consciência no mundo espiritual é um fator muito importante. E, inclusive, Júlio, eu gostaria que você entrasse aí nesse momento do nosso aprendizado, te dando ainda mais um elemento para você dar continuidade. Existem casos que o espírito aqui na Terra ele apresenta um determinado caráter, uma personalidade X. E quando ele deslinda do corpo durante a noite, no mundo espiritual ele se apresenta de uma forma diferente. E é isso que eu queria que você trouxesse em função das pesquisas que você fez durante a tarde. A palavra é sua, eu vou colocar a sua imagem com privilégio aqui para você ficar com destaque. Vamos lá, pode falar. Sim, é verdade, você já antecipou, você já disse, né? O assunto vai ser uma continuação, que o corpo físico ele oblitera a franca manifestação do espírito que está encarnado. Então, a vibração é reduzida, há um abafamento da capacidade de pensar, há um abafamento da expressão das emoções, dos sentimentos. Então, vamos dizer o seguinte, um elemento que no mundo espiritual ele tem uma característica já, o espírito avançado, que já tem muitos sentimentos nobres, tem uma característica mais suave, mais amena, mais delicada, digamos assim. Se ele reencarna num meio mais rústico, em que nessa existência ele não pôde ser favorecido uma educação mais aprimorada, evidentemente que ele vai se expressar no dia a dia de conformidade com o meio em que ele cresceu. Se é um meio rústico, se é um meio do campo, ele vai se expressar com aquela característica particular daquele meio. Então, ele pode apresentar uma certa rudeza de caráter, uma certa aspereza de caráter, em função do meio, em função daquelas circunstâncias da sua reencarnação. Quando ele se liberta pelo sono, parcialmente pelo sono, sendo um espírito, nós aqui estamos falando de um espírito mais elevado, evidentemente que ele vai se apresentar no mundo espiritual com a sua verdadeira característica. Então, alguém que o conheça no plano físico, com ele conviva, e durante a noite o encontre, vai ter vai ficar surpreendido e vai, inclusive, supor que não se trata da mesma pessoa. Então, isso é muito importante, porque aqui na Terra nós às vezes confundimos, muitas vezes, um elemento que apresenta uma simplicidade em função das situações sociais, nós às vezes tendemos a considerá-lo um espírito mais ou menos educado, e às vezes um elemento que tem um nível de vida social mais alto, teve condições de se educar, estudar e fazer estudos acadêmicos, muitas vezes nós nos confundimos com as aparências, certo? Então, nós podemos aí trabalhar duas questões interessantes. Um elemento do meio rural, mais rústico, com poucas possibilidades de instrução, sendo um espírito elevado, nas suas experiências extracorpóreas no mundo espiritual, evidentemente, pelo sonho, ele vai se apresentar com a sua característica normal de espírito nobre. Já um elemento
embora na vida social seja um elemento do ponto de vista social, tenha muitos títulos acadêmicos, sabe se expressar com bastante fluidez, seja educado, de fino trato, é evidente. Se não for um espírito elevado, se aquela situação é como representa aquilo que Kardec chama de um verniz social, quando ele está fora do corpo, a sua verdadeira natureza vai se apresentar. Temos um caso, eu me lembro de um caso interessante, eu não sei se é do livro O Nosso Lar, se você se lembrar do livro, você pode corrigir. E um dos livros de André Luiz, em que uma determinada irmã, que no corpo físico ela era muito bela, mas quando ela se apresentava no mundo espiritual durante o sono, os espíritos que a conheciam e que se deparavam com ela a viam com uma verdadeira bruxa, uma feição completamente diferente daquela que ela apresentava. Então, ela impunha medo. Então, ocorrem essas questões. Então, é importante que isso é um fator relevante a se considerar. Que as aparências enganam. Então, muitas vezes nós aqui nos confundimos, meu caro. Nós julgamos pelas aparências e deixamos, às vezes, passar por nossa convivência, em função até de preconceito social, em função até de menosprezar certas pessoas, nós deixamos passar por nós, assim, um espírito muito elevado que está numa posição humilde, para valorizarmos elementos que, em função de uma posição social que podem nos oferecer mais vantagens, e assim nós estabelecemos laços complexos. Então, essa questão é muito interessante, porque é preciso fazer essa análise, essa avaliação. O corpo físico abafa a nossa realidade. Nós não nos expressamos ou não nos exteriorizamos como nós verdadeiramente somos. Então, um elemento de feição rude, fisicamente falando, até no trato com as pessoas, ele pode, no mundo espiritual, ser um elemento bem diferente, em função de ele já ter progressos realizados na área e em função da sua existência atual, o meio em que ele vive na sociedade, o meio em que ele cresceu, a trajetória da sua vida, ele não pôde expressar, ele não pôde ter uma educação mais esmerada. Eu não sei se o senhor atendia aí o propósito, se ficou claro aí, meu amigo Beto. Júlio, tem algumas participações aqui interessantes. Eu vou trazer aqui para que a gente intercambie com o pessoal do chat, uma vez que o nosso trabalho, ele feito no estúdio, ele acaba tomando uma dinâmica bem diferente da que exige o trabalho da casa espírita. Então, com isso, nós podemos estar mais perto também dos nossos amigos que são fiéis no que remonta à participação. Eles estão constantemente conosco, né? No caso, a Casa de Kardec, nós fazemos transmissões a semana inteira, com uma dinâmica de trabalho bem específica para cada dia. Na terça-feira, com o Júlio, com o Eduardo, com o Paulo Pina, com o nosso querido Otávio Pedersoli e outros que fazem parte do time. Na quarta-feira a gente faz as cartas de Paulo. Na quinta-feira, hoje, o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira temos um trabalho específico em torno da obra do Chico Xavier, Chico Lives Xavier. Atualmente nós estamos estudando a história que remonta à passagem do senador e da família Cornélio Lentulus na época de Jesus, antes de Jesus. Inclusive amanhã tem um episódio imperdível, 17 horas, o encontro do senador Lentulus com Jesus. E no sábado, eu e o Júlio fazemos uma dobradinha. Estamos sentindo falta da presença da Denise, da Regina, dos nossos amigos
do Gino, do pessoal da técnica, né? Do Bernardo, que é uma dinâmica muito legal, da Nildes. Mas estamos lá no sábado, fazendo o Livro dos Espíritos dos estúdios. Pois bem, Júlio. Então, só para a gente relembrar o pessoal e agradecer o apoio, a audiência que nos motiva. E eu repito, pessoal, nós não temos interesse na massificação do trabalho. O nosso interesse é o da qualidade, porque não adianta fazer em quantidade e perder o foco, perder a oportunidade de trazer conteúdo. Não enrolar o tempo com brincadeira, com estudos superficiais, porque o nosso projeto é de lidar com a filosofia moral espírita. E a filosofia não tem interesse em agradar. Nós discutimos isso hoje à tarde, não foi, Júlio? Agradar no sentido de fazer com chave, ficar politicamente correto, falar de forma que ensaboa, né? Que coloca purpurina, lantejoula, cheio de... Não. Nosso trabalho é desenvolver conteúdo. E nós estamos num momento histórico muito importante para a gente brincar de espiritualidade. Pois bem, amigos, então agradecemos a Ângela, o Ederson, o Ricardo. E aí, voltando ao tema, e por isso é que eu passeei um pouco, o Ricardo disse que no chat que ontem ele estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e ele teve um ensinamento. E aí ele lembrou da gente. E ele se viu dialogando. Olha que legal. Então, ele teve uma emancipação. Ele imaginou. Não. Foi um fenômeno espontâneo. E ele associou, se ele estava em vigília, ele associou a nossa pessoa. Porque, de repente, nós estamos no ramerrão toda hora, falando, imagem, som. Mas existem momentos que a gente emancipa e se relaciona com a nossa própria essência. Que coisa maluca, hein? Não, não é não. Se eu ficar falando aqui, você teve uma emancipação e foi ver um espírito, o seu mentor espiritual, que você até subentendeu ser agente. Isso é tão comum, não é? Isso é mais do que comum. Só que nós não observamos porque não temos elementos, não temos conhecimento, então passa batido. Mas você pode se projetar em essência. Seu corpo mental e a sua personalidade vê a cena. O Júlio vai compreender o que eu estou falando. Vou tentar ser prático. Quantas obras mediúnicas relatam o fenômeno da desencarnação? Eu vou pegar uma obra muito conhecida. Voltei. Irmão Jacó. Recorda-se, Júlio, quando ele estava desencarnando e ele foi vendo uma imagem se projetando à frente e intuitivamente ele achou estranho, mas ele sabia que aquela imagem era dele. Ainda não tinha tomado forma. Sim. Mas com o passar do tempo, ele foi se vendo ainda vinculado ao corpo, mas vendo a sua imagem, projeção. Sim. Olha que extraordinário, Ricardo. Então a gente pode viver esse fenômeno. Um exemplo. Isso acontece muito comigo. Quando eu chego no momento se aproxima a hora das despedidas dos encarnados, né? Tá na hora, vamos embora. O que vai acontecendo com a minha sensibilidade?
Chega um determinado momento que eu já começo a ter percepções de quadros, eu já tenho, eu já consigo registrar cheiro, alteração emocional, e aí eu vou entrando numa dupla realidade. Uma dupla realidade. Então quem convive comigo sabe. Meus filhos costumam dizer, ih, papai já, ó, é isso mesmo. É mais ou menos o que acontece com a desencarnação de uma pessoa, mas que passa por um processo mais lento, uma pessoa idosa, por exemplo, ou acamada, enferma a longo curso, ela vai como que vivendo essa dupla existência. Vou contar uma história outra, Júlio. Conta aí. Esse depoimento está numa das obras do Herculano Pires. Herculano Pires, na afirmativa de Chico Xavier, foi o metro, ou melhor, do Emmanuel. O Chico só reportou. Porque atualmente a gente deposita no Chico toda a responsabilidade, né? O Chico é isso, o Chico é aquilo, mas a gente tem esquecido que o Chico foi médium a vida inteira. O que é difícil diferenciar o que é Chico, o que tem a ver com o mundo espiritual. E quem quer definir isso, de duas uma. Está fascinado ou está querendo fazer um juízo de valor temerário. Porque não dá para distinguir. Mas o Chico contou para o Herculano Pires, eu não completei. Emmanuel afirmava que Herculano Pires era o metro que melhor mediu Kardec, dos encarnados que morejaram aí no movimento espírita. Mensurou Kardec. Bom, isso pode explicar, pode ter N questões que o Emmanuel quis dizer. Mas eu acho que nós somos concordantes em prestar atenção em Herculano Pires, no que ele fala, porque ele, por certo, cometeu os seus erros, mas o nível de acerto dele foi muito maior do que a média. Então, quando você quiser saber alguma coisa sobre o Chico, por exemplo, personalidade, o que o Chico fez, ouça Herculano Pires. Porque existem muitos pretensos Herculano Pires na atualidade. E a gente vai vendo na prática que o Herculano Pires podia voltar, podia estar mais perto da gente. Então vamos estudar a obra do Herculano Pires. Tem que dar uma volta, Júlio, porque o Chico contou para o Herculano Pires que ele estava numa reunião mediúnica e de repente ele entrou em transe. Não era todo o transe do Chico que ele entrava no estado sonambúlico, de total adormecimento da consciência aqui na Terra. Mas nesse ele estava. E o que aconteceu? Era uma reunião mediúnica de tratamentos espirituais. Ele participando, mas de repente ele perde completamente a noção da realidade e desperta numa reunião totalmente diferente daquela que ele estava. Emmanuel disse, não se assuste, você está numa outra reunião na atmosfera espiritual e você vai ser médium. Chico, inclusive, entra em transe no mundo espiritual e se comunica com uma entidade enferma que foi esclarecida, tratada e etc. Depois do procedimento terapêutico, ele recobra, ele sai daquele segundo transe, volta para o corpo
e continua a atividade mediúnica na reunião entre os encarnados. Ele não relatou isso para ninguém na reunião, apenas para Herculano Pires. E ele pediu uma explicação para Herculano Pires. O que poderia ser aquele fenômeno? Como que o Herculano Pires poderia avaliar? Porque isso causou uma dificuldade. Isso causou insegurança para ele. E aí eles discursaram, debateram o assunto. E o Herculano Pires, então, definiu a mediunidade do Chico Xavier como uma mediunidade interexistente. Então, Chico era um médium interexistente. O que significa isso? Ele chegou numa condição de trabalho mediúnico em vários procedimentos ao mesmo tempo. Interdimensional. E aí, Júlio, dá para fazer pensar, não dá? Palavra sua. Nós estávamos dizendo que nós, de um modo geral, não conseguimos viver em duas realidades paralelas, como sendo a vida material e a vida espiritual. O que nos parece que o Chico Xavier já era capaz, em função de ter alcançado um certo progresso. Então, ele era capaz de ter uma perfeita consciência do que ocorria na vida espiritual e sabia separar perfeitamente essas duas realidades. E ele era discreto, ele reservava-se, sabia ser reservado, sabia controlar os impulsos, porque, evidentemente, que ele vivia fenômenos, ele era testemunha pessoal, como nessa fenômeno da interexistência, da existência entre dois planos, entre duas dimensões, ele certamente testemunhava episódios extraordinários, tanto nas esferas mais elevadas, às quais ele tinha acesso por méritos e em função de trabalhos, quanto o que ocorria em esferas de sofrimento, no plano do sofrimento, que, aliás, nós temos que fazer aqui um parênteses, porque o Chico Xavier, ele sempre atendia aos filhos do Calvário, no plano físico, e, evidentemente, que no plano espiritual também. Então, o Chico Xavier nos parece ser um elemento que aponta o que nós seremos no futuro, quando toda a humanidade alcançar um certo progresso e nós fomos capazes de conviver com as duas realidades. Chico era. Nós ainda não temos essa condição em função do atraso, do nosso atraso, da nossa, não vou nem dizer atraso, da nossa ainda pequena evolução moral, ou seja, nós ainda não conseguimos desenvolver o nosso potencial moral em plenitude. Nós já temos condições de dar esse passo, mas nós ainda somos hesitantes, porque as paixões, os desejos, as emoções ainda exercem forte fascínio sobre nós e nos mantém muito presos ainda ao plano físico, às suas paixões, às suas dificuldades. Então, Chico Xavier realmente, para nós, representa esse movimento. Então, ele tinha essa capacidade. Nós podemos até ponderar que ele exercia... É interessante, porque ele exercia uma intermediação, fisicamente falando, e uma intermediação no plano espiritual. Então, nós temos aí, por exemplo, o corpus de manifestação, nós ainda não temos muitas informações, como sendo o corpo mental e o perispírito, nós estamos ainda iniciando esses trabalhos, então nós vemos aí que nós temos ainda um campo muito interessante a ser trabalhado, até no ponto de vista científico, quando tivermos condições de... Imaginemos, meu caro, quando nós tivermos condições morais mais avançadas,
e nós podermos, com facilidade, nos desprendermos do corpo físico e realizarmos aí experiências extracorpóreas na dimensão digamos, na interexistência, experiências interdimensionais, para ficar assim um termo bem interessante, concorda? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Sem aquelas viagens de extraterrestre, aquelas coisas todas, né, meu caro? Não, pois é, e ultimamente a internet tem prodigalizado até abduções, presenças de extraterrestres no movimento espírita, tal assim, uma festa. Mas, contudo, todavia, porém, Júlio, frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. É muito interessante a gente ainda dar uma repassada nessa questão, porque quando a gente abre o Livro dos Espíritos, na parte que trata da teoria dos anjos guardiões, é um dos tratados mais extraordinários que revolucionam o nosso comportamento, no que remonta ao trato com estes seres que tutelam cada um de nós e que mantêm um contato permanente, aguardando, inclusive, que nós nos desenvolvamos, ampliando a consciência, trabalhando as nossas virtudes, porque espiritismo, repito, eu falei sobre filosofia. Espiritismo é uma ciência filosófica em que a moral é cristã. As outras teorias em espiritismo, mediunidade, emancipação da alma, a sensibilidade, a estrutura mental, a mediunidade no que remonta à preparação do médium para a comunicação, o método de um dirigente do movimento espírita. Kardec dá todas as dicas para lidar com o mundo espiritual. Lembrando que a realidade do lado de lá, entre aspas, é uma realidade moral. A definir que os espíritos que se aproximam, eles ocupam uma faixa de evolução. E quando falamos do Chico médium interexistente, nós caminhamos para este movimento de intercâmbio com diversas esferas de uma maneira lúcida, clara. Porque intercambiar, intercambiamos. Você acreditando ou não, o sol está brilhando. Tem lei de gravidade, você concordando com ela ou não. Você vai desencarnar e você reencarnou. Você acreditando ou não. Debates costumam apresentar apenas a nossa infantilidade, porque são debates pautados em apenas opiniões, e opinião é um dos estágios primitivos da evolução. Por isso é que o filósofo, o intelectual, a turma que está procurando mergulhar nesse processo é tida como maluca. Pessoas de má vida. Você preferia um livro, um isolamento para meditar, do que entrar no ramerrão da massa. O discurso é complexo. Então, as teorias espíritas, elas são inovadoras. Semana passada trouxemos aqui uma reflexão sobre André Luiz, falando da casa mental. Lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Você estava conosco, Júlio. Sim. Quando o André Luiz fala que nós ainda somos muito acanhados para estudar a estrutura da nossa mente. Aí ele faz um paralelo com uma televisão, um aparelho de recepção de ondas, de imagens e etc. Aí ela transforma aquilo
em imagem e som, a nossa mente faz isso. Nós recebemos, transcodificamos e refletimos. E nessa reflexão, ondas mentais, intercambiamos com encarnados, com desencarnados. Desculpa, eu tenho hora que eu gosto de ir lá no Camboja para voltar aqui para conversar aqui em Cubatão. Porque senão fica sem sentido a ideia. A nossa metodologia é de trabalhar a filosofia com paciência e com prática do dia a dia. Nós intercambiamos o tempo todo, como agora através da internet, com os espíritos. E esse intercâmbio, meus queridos amigos, ele é muito importante no nosso processo de desenvolvimento, porque é nessa hora que recebemos as orientações e que nos reposicionamos diante de fatores fundamentais no que remonta ao vencer a si mesmo. Ô Júlio, então, diga lá. Os espíritos vão falar para nós agora, vamos trazer a próxima questão, porque ela vai abrir um ângulo muito interessante, que é a pergunta 410. Olha que interessante. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não os podemos aproveitar? Lê a resposta para nós, Júlio. Está na mão aí? Está na mão. 410A. O livro dos Espíritos está na mão, está debaixo do braço, está em cima da cabeça. Então vamos lá. Está no alforge. Não raro, essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. Então. Pode comentar. Evidentemente que a resposta aqui é muito clara. Se nós não nos lembramos, temos aí esses aspectos a considerar. As ideias podem dizer respeito ao mundo espiritual, então não são relevantes para a vida física. E mesmo as ideias que são relevantes para a vida física, mas que nós esquecemos, nós temos determinados mecanismos na nossa memória. A memória também é um aspecto interessante a ser estudado, vai ser muito estudado, sem dúvida, sombra de dúvida, que perante um certo acontecimento, um fato, uma circunstância, uma situação, uma pessoa, aquela ideia pode despertar. Então, são aspectos que nós precisamos aí considerar. A ideia vai voltar no momento oportuno. Isso acontece muito conosco no nosso dia a dia, em que nós temos um determinado sonho, ficam as imagens meio nebulosas, meio turvadas, imprecisas, nos esforçamos para lembrar, não conseguimos. Mas, às vezes, uma cor, ou um odor, ou uma música, ou um ingrediente da natureza desperta aquele conteúdo que ali estava subjacente, evidentemente aguardando, esperando o momento propício. Então, são efeitos dessas experiências, conselhos dos amigos que nos acompanham, e também podem ser conselhos. Aí, vamos entrar em outra questão. Os amigos que nos acompanham, eles, de um modo geral, vão ter a nossa mesma natureza. E, às vezes, não quer dizer que aquele pensamento que nos é sugerido, o que nos foi insinuado no sonho, também seja um bom pensamento. Porque nós precisamos considerar
o aspecto muito importante da elevação moral, da transformação moral, que é a salvaguarda para experiências qualitativas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eu tenho eu me lembrei aqui, meu caro, de um trecho do Livro dos Médiuns, no capítulo 7, que o espírito respondeu assim uma certa pergunta. Quando o homem, por suas virtudes, chegar a desmaterializar-se completamente, ou seja, as virtudes que desenvolvemos vão operar numa desmaterialização, ou seja, uma menor prisão aos laços materiais. Então, nós teremos mais condições de trabalho, de aprendizagem e de recolhimento de experiências, de ensinamentos valiosos. Mas enquanto nós somos ainda espíritos em prova, até expiações, lutando com imperfeições, não é nem é conveniente que tenhamos uma lembrança muito clara. E mesmo as lembranças que não são claras, que surjam como sendo esses apontamentos que vão ser despertados em função de experiências, é preciso aplicarmos o crivo da razão, do bom senso, da vigilância, para sabermos se elas realmente são adequadas, são importantes, são úteis. Então, são vários aspectos que um trabalho filosófico de mais profundidade vai nos apontar para trabalharmos. Pois bem, então a gente vai observando como que funciona a misericórdia da providência divina. Ou seja, a cada um segundo as suas obras. Se a gente ainda não tem essa possibilidade de recordar com clareza das experiências, melhor assim. Melhor que a gente possa voltar os nossos olhos para o objetivo principal da reencarnação, que é lidar com a nossa própria transformação moral, porque à medida em que a gente vai progredindo, sob o ponto de vista da nossa humanidade, cumprindo exatamente o que aqui viemos fazer, trabalhando no conhecimento de si mesmo para dominar e transformar a si mesmo, no convívio social, nas relações com os nossos entes queridos, aqueles que estão mais próximos, outros que circunstancialmente caminham conosco, lembrando que a reencarnação é um período importante da evolução, mas ela é uma fração de tempo, ela é uma gota que se dá num segundo, como afirma o poeta. Por isso precisamos de viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ser feliz sob o ponto de vista das conquistas definitivas e não transitórias. Ou seja, não confundir felicidade com prazer. Um prazer dos sentidos, o prazer efêmero da carne. Lembrando que virtude é uma construção no tempo que precisa de investimento, paciência, dignidade, honradez, trabalho árduo, sacrificial, sem olhar, no sentido de desviar o foco. Então são princípios importantes. E acima de tudo nos fortalecendo para superar as dores do caminho, que não são simples, são complexas. Relembrar do contato, da vivência no mundo espiritual é um assunto que nos convida para debruçar, porque é uma teoria muito vasta. Então vamos cuidar do que nos compete na Terra, do estudo, do investimento, do trabalho, do convívio, da oração, das nossas práticas religiosas. Você que tem afinidade com essa ou aquela, com aquela religião, nós que estamos aqui em Espiritismo, que temos esse desafio de nos aproximar do pensamento de Kardec, porque ele realmente é um ilustre desconhecido no nosso meio, por isso que nos afastamos do Espiritismo, e ele é uma doutrina esquecida.
é um paradoxo, né, Júlio? Porque imagine quantas lives que estão acontecendo nesse momento, pelo Brasil afora, em função das casas espíritas não estarem funcionando. E quantas milhões de pessoas já acessaram conteúdo espírita ao longo do tempo? É um número que não dá nem para sonhar em mensurar. Mas o que a gente vê no dia a dia é que o espiritismo é, sim, uma ciência ou uma filosofia moral esquecida. Por uma razão simples, como alguns pesquisadores estudiosos têm divulgado na atualidade. Esquecida porque é desconhecida. Porque se fosse conhecida, ela não seria, de hipótese alguma, esquecida. Tem coerência, Júlio? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E por isso que o nosso comportamento em espiritismo é um comportamento ainda muito contraditório, como contraditório é o comportamento humano em vários setores da sociedade. Porque ainda estamos voltados para o exclusivismo, para o individualismo, para o materialismo, para o utilitarismo. As coisas, as pessoas, as circunstâncias valem enquanto são úteis. Um coração, Júlio, me disse ontem que sofreu uma decepção em função de um relacionamento amoroso, e porque ela foi percebendo que o companheiro, que era um amigo, relacionamento amoroso pode tomar N conotações, não é? Mas era um relacionamento afetivo entre dois amigos. E enquanto ela teve utilidade social para o outro, ela era decantada em verso e prosa, procurada, estimulada, convidada, até que o indivíduo não mais precisou dos préstimos, da influência. E aí ela veio me contar esse drama que ela guardou e foi maturando essa história durante muitos anos. E ela, então, no diálogo, veio me contar sobre o tanto que foi importante ela ter vivido aquela experiência. Porque ela começou a reverter o processo em tirar o foco do feitor, passando a observar a condição escrava que ela se encontrava, porque foi ela que permitiu a algema, porque se vinculou num painel ilusório. Então, com muito esforço, com o estudo que o Espiritismo ofereceu, com inspiração, resposta às orações, com orientações mediúnicas, inclusive, aonde o amigo espiritual dela foi auxiliando, trazendo as notas de esperança, de evangelho e etc., até que ela conseguiu assinar a carta de alforria, a abolição da escravatura. E hoje, ela não consegue, me contou, eu não consigo sentir absolutamente nada por aquele sujeito, e aquela experiência, para mim, significa um livro que eu li que foi muito valioso. Mas não tenho sentimento de aversão, não tenho nenhuma saudade, não teria vontade de reviver. Foi uma experiência que está superada. E agora ela me diz que está fazendo um movimento transcendente, que é orar pela adversidade, pelos adversários, orar por aqueles
que somos nós que muitas vezes cometemos o mesmo equívoco. Vale enquanto pesa. Se não tem peso do interesse, não nos apetece mais. Aí a gente embrulha ou embola o embrulho e joga na lata de lixo. Então esse texto é muito valioso para que a gente possa refletir sobre a influência do mundo espiritual em nossas vidas. É muito mais do que imaginamos de ordem de ordinário, que são eles os espíritos que nos dirigem. Júlio, considerações finais. O que você gostaria de trazer para os nossos amigos do chat sobre esse nosso bate-papo de hoje? Eu vou me pegar o gancho na fala que você disse há um tempo atrás sobre as relações, os relacionamentos. A doutrina espírita, a proposta é que nós sejamos, a proposta dela é que sejamos melhores pessoas para os encarnados com os quais convivemos, porque somos espíritos milenares em evolução e trazemos um relacionamento do passado. Aqueles que estão convivendo conosco estão aguardando de nós melhores exposições de espírito, melhores sinalizações. Então, essa é uma oportunidade valiosa que estamos tendo. E nos melhorando no plano físico, com o firme apoio da doutrina espírita, que é uma doutrina de cunho moral elevadíssimo, e, lamentavelmente, a humanidade como um todo ainda não voltou sua atenção para a doutrina espírita e sua excelência, e é por isso que nós temos ainda o desespero, a revolta, a ignorância, o desequilíbrio ainda em grande voga no mundo, como ondas terríveis que ainda açoitam a humanidade. Mas então o nosso propósito particular, pessoal, deve ser o da nossa transformação moral, o aprisionamento de virtudes, desenvolvimento de virtudes, porque isso vai se refletir nessa contraparte invisível, que também é importante, que é o mundo espiritual, para o qual a doutrina espírita vem chamar a nossa atenção, que é o mundo normal primitivo, para onde todos nós iremos. E este mundo aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, uma cópia imperfeita. Então é importante nós considerarmos a doutrina espírita sob esse ponto de vista do seu extraordinário valor moral, que nos coloca no terreno prático da vivência e não nos projeta para o plano metafísico, das elucubrações fantasiosas, e às vezes até temos visto aí no movimento espírita que é um desvio de foco. Então é isso, meu amigo. Eu gostaria de dizer isso. Nosso mestre Jesus operou com a mente voltada para Deus, mas com os pés fincados no chão. Poeirento da humanidade. Olha que interessante. Aí, meu amigo Júlio, eu gostaria de trazer para o pessoal, para nós, dos 3 planos da vida, como diz o Paulo Pina, né? Plano físico, plano web, plano espiritual. O livro Fonte Viva, Emmanuel, Chico Xavier, quando ele diz assim, lição 166, sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. A definir o nosso desafio em seguir Jesus. Porque eis a verdadeira emancipação do espírito. Então eu vou trazer o texto do benfeitor Emmanuel para a nossa reflexão final. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia.
Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa, considerada isoladamente, pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Fica para nós a importância de seguir o Senhor, ou de procurar o Senhor e seguir-lhe os passos. Então essa frase, Emmanuel, nos dá uma dica muito especial. Procurar e seguir. E não adianta só procurar. Há de se atentar para seguir-lhe os passos, apresentando-se como um discípulo fiel, pronto para atender esse chamado divino. Meu querido amigo Júlio, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de abraçar a todos os amigos aqui do chat. Muitas manifestações, o pessoal assim vibrando com o trabalho, alguns comentários assim super pertinentes. Nós tivemos uma queda no canal Gênesis no YouTube, mas graças a Deus continuamos firmes aqui na RAI. Questões da internet. Imaginemos milhões de pessoas em quarentena, flutuando aí, surfando nas ondas da internet. Sobrecarrega aquele serviço que já é um serviço muito complicado, que deixa muito a desejar no nosso contexto de Brasil. Mas, contudo, conseguimos avançar um pouco mais e projetando para a próxima semana, o estudo do Livro dos Espíritos, as questões de número 411 e 412. São duas questões. Eu aproveito aqui para convidar o Júlio para retornar. Próxima semana. Prazer e alegria. A gente faz esse bate-volta, né, Júlio? Bate-volta. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E se gostaram, eu vou plagiar. Quando eu faço meus plágios, eu dou a fonte, viu, Júlio? Isso é importante, viu? Porque tem uma turma aí que é um cópia-cola, mas não dá a fonte de jeito nenhum. Nós conversamos sobre isso hoje. Pois cita, aí o pessoal assiste e fala assim, não, mas que teoria fantástica, você é mais velha que em Bleu de Maisena. Mas vamos lá. Nós gostaríamos de, então, expressar o nosso agradecimento ao pessoal. E eu ia dizer, se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o dislike. Plagiei o Alexandre Garcia em Brasília. Então, se você gostou, se você não gostou, o ambiente é democrático, o ambiente é cristão, o ambiente ele é inclusivo, ele é plural, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. E eu gostaria só de deixar uma observaçãozinha para não ser, para que a ideia não fique perdida. Quando nós falamos que a filosofia
ela não objetiva agradar a ninguém, porque a filosofia é filosofia. Virtude é virtude. É indiscutível a justiça divina. É indiscutível. O que a gente pode dizer é que a gente não compreende. É indiscutível o amor. Nós podemos ter a convicção que não amamos. Não é fato? Ou que precisamos de qualificar o nosso amor. É indiscutível a importância das virtudes, dos valores morais. É indiscutível. O conceito ele tem que ser debatido, dialogado, para a gente encontrar a melhor maneira de aplicar humildade, bondade, benevolência, indulgência, perdão. Isso é indiscutível, Júlio. Sem dúvida. A ciência é discutível, porque a ciência ela propõe teorias para que se atinja aquele ponto que favoreça mais. Então, o debate sobre o ponto de vista da discussão, da análise do objeto, do resultado, da mensuração, você vê de um jeito, eu estou vendo de outro. Vamos debater a ciência. Agora, é óbvio que tudo que nós fazemos, ele também objetiva o belo, a arte divina. E quando nós falamos desse assunto, o objetivo é utilizar de recursos para tocar o coração, o sentimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz a prece, quando a gente prepara o estudo, quando a gente estabelece a conexão e projeta o trabalho para os 3 planos da vida, encarnado, desencarnados e web, é lógico que a gente está tentando fazer o melhor, que nós estaremos procurando sempre vencer os nossos limites para buscar uma excelência relativa. É muito bom você falar enaltecendo o belo, o justo, o bem. Só que a gente pode não ter habilidade. Então, eu, quando recebo uma pessoa na minha casa, eu sou da tradição mineira. A gente é exagerado em querer agradar as pessoas. É um princípio de acolhimento. Mas entre agradar e ser justo, é melhor você ser justo, porque você vai atender, agradar muito mais. Termino, Júlio, com uma fala de uma professora de filosofia que eu admiro muito. Ela dá um exemplo muito legal quando diz assim: que se você é um pai e você recebe um telefonema na escola que o seu filho brigou, que teve um entrevero, e a escola te conclama como pai a estar presente, é muito melhor você ir na escola, ouvir o que aconteceu, as diversas facetas, para depois se posicionar a favor da justiça e não do seu filho. Porque se você abandonar a justiça a favor do seu filho, você estará sendo partidário. E estará sendo injusto com o outro, com você mesmo e o que é pior para o seu filho. Porque você estará dando uma lição de hipocrisia, de irresponsabilidade, com todas as justificativas que podem favorecer ou tentar explicar o que vem a ser interesse pessoal. Mas isso é sofisma. Portanto, se nós estamos em filosofia espírita procurando atingir a perfeição, a imperfeição tem que ser superada.
custe o que custar. Se nós pararmos para agradar o que está no meio do caminho, nós deixaremos de seguir o percurso. É diferente quando você fala para o filho, vamos juntos? Vamos descobrir qual é, na verdade, a essência do ensinamento? Pode ser que aí exista uma musicalidade, uma poesia muito mais transcendente do que você mesmo possa pensar. Por isso, eu prefiro ficar com os sábios quando dizem: a dor, no nosso atual estágio, tem ensinado muito mais do que a situação da acomodação, do romantismo, do lusco-fusco, da ilusão. Porque tem prazo de validade sim, viu, Júlio? Eu peço a você, meu amigo, que faça a prece final para encerrarmos o nosso encontro, desejando a todos uma noite de bênçãos e de paz. Júlio, pode fazer a prece, e eu já me despeço, quando você encerrar a oração, a gente já vai interromper a transmissão. Boa noite para todos. Vai lá, Júlio. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que tivemos hoje de amealhar recursos que favorecerão a nossa caminhada, a nossa marcha. Recursos nobres que, se nos aplicarmos à sua vivência, perseverarmos no caminho, buscando efetivamente essa conquista, seremos surpreendidos pelas alegrias, pelas bênçãos, pela felicidade, pela paz que vamos recolhendo como resultado. Nós pedimos o amparo para todos os lares deste vasto mundo, todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão passando na Terra por um momento extraordinário, uma oportunidade espantosa para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Nós agradecemos e, com a tua permissão, gostaríamos de nos despedir como os cristãos de antigamente. Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite a todos. Boa noite, Ave Cristo. Vamos lá.